Advertência final de Jesus. Esses 3 lugares são as únicas zonas seguras na tribulação. Jesus nos deu avisos claros sobre a tribulação e o que vem depois. Quando a tribulação começar, Jesus não diz aos seus seguidores para orarem pedindo direção sobre o que fazer. Ele manda que fujam. Você ficará surpreso ao descobrir que há 3 lugares específicos que serão zonas seguras na tribulação. Número 1. As montanhas. A primeira zona segura que Jesus identifica são as montanhas. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Há um acontecimento específico que inicia o relógio profético, um momento exato em que tudo muda, e Jesus o nomeia claramente. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Agora, aqui está algo que você precisa compreender, e isso se torna crucial quando analisamos por que Jesus manda fugir imediatamente. Não se trata de qualquer ato de profanação. Daniel nos diz exatamente o que acontece no meio da semana. No ponto central da tribulação de 7 anos, após 3 anos e meio, o anticristo rompe a sua aliança. Ele interrompe os sacrifícios judaicos e comete a abominação que causa desolação. Mas aqui está o que é realmente assustador, e isso se conecta diretamente ao motivo pelo qual o deserto se torna o único lugar seguro. No instante em que o anticristo declara a si mesmo como Deus, começa uma contagem regressiva de exatamente 1260 dias. Porém, a maioria das pessoas não percebe algo no aviso de Jesus. E isso se tornará absolutamente decisivo quando examinarmos a terceira zona segura. Jesus não apenas nos diz o que observar. Ele nos diz exatamente como reagir. Quem estiver no eirado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Se você estiver no terraço, não entre para arrumar nada. Se estiver no campo, não volte para casa para pegar seus pertences. Não junte suprimentos. Não tente proteger seus bens. Não pare para se despedir. Corra. A perseguição será tão severa que Jesus diz, no versículo seguinte, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas há algo que torna a instrução de Jesus ainda mais específica do que parece à primeira vista. Jesus diz: os que estiverem na Judeia. Ele está falando com pessoas de uma região geográfica definida, a área ao redor de Jerusalém, a terra de Israel. Ele não está dando um conselho genérico a todos os crentes em qualquer lugar. Ele está dando uma orientação específica para aqueles que estarão perto do templo quando a abominação acontecer. E manda que fujam para as montanhas, para longe de Jerusalém, longe dos centros urbanos, longe da infraestrutura que se tornará a rede de controle do anticristo. Mas por que montanhas em particular? Por que não simplesmente fujam? E é aí que tudo fica ainda mais sombrio. Isso se tornará devastadoramente claro quando entendermos por que há apenas 3 zonas seguras. Deixe-me mostrar como será a tribulação nas cidades, e você entenderá por que Jesus ordena fuga para as montanhas. Apocalipse 13:16, 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. A marca da besta, controle econômico total. Ninguém poderá comprar ou vender comida, água, remédio, abrigo, sem a marca. Agora pense o que isso significa para as cidades. Cidades são sistemas dependentes. Tudo chega por suprimento externo. Se você não puder comprar nem vender, você é excluído imediatamente. Olhe o versículo 19. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai das gestantes. Ai das que tiverem bebês de colo. Não porque tenham pecado, mas porque fugir será mais difícil para elas. A viagem será mais lenta. A jornada,
mais perigosa, Jesus não está acusando essas mulheres. Ele está demonstrando compaixão pela dificuldade que elas enfrentarão para escapar. E o versículo 20: Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Orem para não precisar fugir no inverno, quando viajar pelas montanhas é ameaçador, quando o frio se torna mortal, quando a sobrevivência é mais difícil. Percebe como Jesus fala disso com total seriedade? Ele não está dando uma lição teológica abstrata. Está oferecendo instruções de sobrevivência, orientações práticas, específicas, de vida ou morte, para aqueles que enfrentarão o período mais perigoso da história. Mas a maioria das pessoas não percebe algo importante, e é exatamente aqui que a segunda zona segura se torna essencial. O Apocalipse não apenas confirma a instrução de Jesus, ele a amplia. Ele revela um lugar específico preparado pelo próprio Deus, com provisão sobrenatural garantida por exatamente 1260 dias. Zona segura número 2. O deserto preparado por Deus. A segunda zona segura não é qualquer deserto. É um lugar específico que Deus mesmo preparou. Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali a sustentem durante 1260 dias. Vamos destrinchar o que estamos vendo aqui. A mulher, em Apocalipse 12. João vê uma visão de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. As 12 estrelas representam as 12 tribos. A mulher é Israel, o remanescente crente, o povo da aliança que reconhece o Messias e se recusa a adorar a besta. Ela fugiu para o deserto. Não é apenas esconder-se, não é apenas correr sem direção, é fugir rumo a um destino definido, o deserto, um lugar preparado por Deus. Isso é extraordinário. Deus não apenas deu instruções gerais, ele preparou antecipadamente um lugar específico, desenhado exatamente para esse propósito, para que ali a sustentem. Provisão sobrenatural. Deus sustentará seu povo no deserto. Eles não morrerão de fome, não perecerão de sede. Deus os alimentará assim como alimentou Israel no deserto do Sinai por 40 anos. 1260 dias, 3 anos e meio, a duração exata da grande tribulação, o mesmo período mencionado em Daniel 7:25 como um tempo, tempos e metade de um tempo. Percebe o que isso significa? Deus preparou um refúgio no deserto capaz de sustentar o seu povo durante toda a grande tribulação, não uma parte dela, toda, cada dia. Mas há algo ainda mais extraordinário, e isso se torna absolutamente crucial quando olhamos para a terceira zona segura. Nem todos conseguirão chegar a esse deserto, e Deus tem provisão para eles também. O que ele oferece àqueles que não podem fugir fisicamente é ainda mais poderoso do que proteção geográfica. Veja Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 2 asas de grande águia, a mulher voa para o deserto. Alguns interpretam isso como algo totalmente simbólico, proteção divina em linguagem poética. E de fato, a imagem da águia aparece muitas vezes na Escritura como símbolo do livramento de Deus. Êxodo 19, 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Deus conduziu Israel para fora do Egito sobre asas de águia. Livramento sobrenatural, resgate divino. Mas há um padrão fascinante. Deus frequentemente utiliza meios naturais com propósitos sobrenaturais. Quando Elias fugiu de Jezabel, Deus o sustentou no deserto com corvos trazendo comida. Quando Filipe evangelizou o eunuco etíope, o Espírito o transportou para outro lugar. Quando Israel cruzou o Mar Vermelho, Deus usou o vento para abrir as águas. Asas de grande águia podem ser apenas simbólicas, ou podem descrever transporte rápido,
provisão divina para uma fuga que acontece mais depressa do que os meios naturais permitiriam. De qualquer modo, o ponto é claro: Deus torna a fuga possível. O deserto não é apenas uma ordem, é um destino preparado, com provisão garantida. Onde fica esse deserto? A Escritura nos dá indícios regionais, e quando você os observa, um local específico começa a se destacar. Pista 1. A mulher foge a partir de Israel. Apocalipse 12:6 diz que a mulher foge para o deserto. Mateus 24:16 manda fugir da Judeia. O ponto de partida é Israel. O destino é algum lugar acessível a partir de Israel, mas fora do controle direto da besta. Pista 2. O deserto oferece proteção natural. Apocalipse 12:15-16 descreve o dragão perseguindo a mulher. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Mas a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. A terra ajuda a mulher. O próprio terreno serve de proteção. Isso sugere uma região geográfica específica em que a paisagem pode engolir um exército, terreno desértico, sistemas de desfiladeiros, áreas rochosas que se tornam uma fortaleza natural. Pista 3. Isaías aponta para uma região específica: Edom, Moabe, Sela. Sela é a palavra hebraica para rocha, nome antigo de Petra. O profeta fala de acolher os expulsos, esconder fugitivos, ser abrigo contra o destruidor. Isaías descreve um tempo em que Moabe, região correspondente ao atual Jordão, se torna refúgio para os exilados de Israel. É importante ser cuidadoso aqui. A Bíblia não declara explicitamente: o deserto é Petra ou o refúgio é a Jordânia. São pistas geográficas que apontam numa direção, não afirmações diretas. Mas o padrão é forte: a região ao sul de Israel, as montanhas de Edom, a fortaleza rochosa de Petra, o terreno desértico do sul da Jordânia, tudo isso encaixa na descrição bíblica. E há algo impressionante sobre Petra em particular, algo que poucos conhecem. Petra é uma cidade esculpida na rocha, escondida entre desfiladeiros, acessível apenas por passagens estreitas que poderiam ser defendidas por um pequeno grupo. Possui fontes de água natural. Sobreviveu por séculos como centro comercial no meio do deserto. É exatamente o tipo de lugar onde um remanescente crente poderia sobreviver 1260 dias enquanto o mundo desmorona ao redor. Mas há um ponto perturbador: saber para onde ir não basta, é preciso realmente ir, e a maioria das pessoas, inclusive muitos crentes, vai hesitar, vão esperar mais confirmação, darão mais um dia. E essa hesitação pode custar tudo. Mas ainda não vimos a terceira zona segura, e ela é essencial. Nem todos os que fugirem chegarão ao deserto, nem todos os que sobreviverem à tribulação alcançarão Petra ou qualquer que seja o lugar preparado. E quanto a eles, existe outra alternativa? A Escritura revela uma terceira zona segura, e é a mais inesperada de todas. Zona segura número 3. A terceira zona segura não é um lugar geográfico, é uma realidade espiritual com impacto físico. É para aqueles que não podem fugir, os que estiverem presos, os que se encontrarem atrás das linhas inimigas quando a marca se tornar obrigatória. E aqui está o que é impressionante nessa terceira categoria, algo que a maioria dos ensinamentos sobre a tribulação praticamente ignora. Deus não abandona os seus que não conseguem chegar ao deserto. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. É um versículo sério. Reconhece que muitos santos da tribulação morrerão, serão martirizados. Recusarão a marca e pagarão com a própria vida. Mas repare como a Escritura os descreve:
Bem-aventurados, não amaldiçoados, não abandonados, não esquecidos, bem-aventurados. A morte deles não é derrota, é vitória. Eles venceram a besta, não por escapar dela, mas por se recusarem a adorá-la, mesmo diante da morte. Apocalipse 15, 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, tendo harpas de Deus. Vitória sobre a besta, não por conquista militar, nem por poder político, mas por perseverança fiel até a morte. Mas há algo crucial aqui, e é o ponto em que a proteção divina assume outra forma. Mesmo para aqueles que serão martirizados, Deus concede força sobrenatural para suportar. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. 3 armas contra o dragão. O sangue do Cordeiro, sua salvação, seu perdão, sua identidade em Cristo. A palavra do testemunho, seu relato, sua confissão, sua recusa em silenciar. Não amar a própria vida até a morte, sua disposição de morrer em vez de negar o Senhor. Esta é a terceira zona segura, não segurança geográfica, mas segurança espiritual. Não preservação física, mas garantia eterna. Não escapar da morte, mas triunfar por meio dela. E aqui está o que torna isso tão poderoso. Quer você fuja para as montanhas, sobreviva no deserto ou enfrente o martírio, o alvo é o mesmo, não apenas sobreviver, mas permanecer fiel. E Deus dá exatamente o que cada um precisa para permanecer fiel. Isso é decisivo. O objetivo da tribulação não é simplesmente sobrevivência. O objetivo é fidelidade. Alguns sobreviverão fugindo para as montanhas. Alguns sobreviverão no lugar preparado no deserto. E alguns demonstrarão sua fé entregando a vida em vez de receber a marca. Todos os 3 grupos são guardados. Todos pertencem ao Senhor. Todos são preservados, cada um à sua maneira. Mas há algo que muda tudo, a chave que une as 3 zonas seguras. Deus nunca pediu ao seu povo que faça o impossível sem oferecer ajuda sobrenatural. Nunca. Em toda a Escritura. Deus sempre tornou possível a fuga para o seu povo, e sempre o fez por meio de intervenção sobrenatural. Vamos observar alguns padrões. O Mar Vermelho. Êxodo 14, 21, 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à direita e à esquerda. Israel estava encurralado, o exército egípcio atrás, o Mar Vermelho à frente, nenhuma saída natural, e Deus abriu o mar. Ele não lhes deu uma estratégia militar melhor. Não os ajudou a negociar com Faraó. Ele criou, sobrenaturalmente, um caminho de fuga onde não havia saída. Padrão 2. Elias no deserto. 1 Reis 17 contra 2:6. A palavra do Senhor vem a Elias, mandando-o esconder-se junto ao ribeiro de Querite, e Deus declara: tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias vai. Obedece, e os corvos lhe trazem pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebe da água do ribeiro. Elias estava sendo caçado por Jezabel, com sentença de morte sobre ele, sem como sobreviver em campo aberto, e Deus o sustentou no deserto. Corvos, aves impuras que jamais trariam alimento por instinto, tornam-se seu meio de provisão. Um riacho no meio do nada vira sua fonte de água. Provisão sobrenatural onde nenhum recurso natural existia. O mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo padrão de intervenção. É por isso que esses padrões importam, e isso se conecta diretamente a Apocalipse 12. Quando a Bíblia diz que a mulher recebe asas de grande águia e foge para o deserto, onde Deus a alimenta por 1260 dias, não está descrevendo algo sem precedentes.
Está descrevendo algo que Deus já fez várias vezes: fugas impossíveis, provisão no deserto, transporte sobrenatural, proteção divina em circunstâncias extremas. Este é o caráter de Deus, é assim que ele age, e é o que fará de novo na tribulação. Mas há um ponto central: em todos os padrões bíblicos, a intervenção divina exigiu obediência humana. Moisés teve que estender a mão sobre o mar. Israel teve que entrar no caminho aberto, com paredes de água ao lado. Elias teve que ir até o ribeiro e permanecer ali. Filipe teve que estar disponível onde o Espírito queria. Deus prepara a saída, mas o povo precisa obedecer às instruções. Quando Jesus diz: "Fujam para os montes", os crentes terão que realmente fugir. Quando Deus prepara o deserto, os crentes terão que, de fato, ir até lá. Quando a porta de escape se abre, o povo de Deus precisa atravessar lá. E aqui está o motivo pelo qual o tempo é tão importante e o atraso é tão perigoso. A janela de escape será curta. Quando o sistema da marca estiver totalmente operacional, quando a rede de vigilância estiver completa, quando os mecanismos de aplicação estiverem em funcionamento, fugir se tornará exponencialmente mais difícil. Por isso Jesus enfatiza a urgência: não volte para pegar roupas, não desça para arrumar nada, não adie por motivo algum. A porta estará aberta, mas não ficará aberta para sempre. Os que obedecerem prontamente escaparão. Os que hesitarem podem descobrir que a porta se fechou. E é isso que precisamos entender. Essas 3 zonas seguras não são apenas conceitos teológicos agradáveis, são as únicas alternativas. O restante pertence à besta. Quero que você perceba algo que a maior parte do ensino sobre tribulação não enfatiza. O controle da besta é total, não parcial, não local, não limitado a alguns setores. Total. Apocalipse 13:7-8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Poder sobre toda tribo, toda língua, toda nação. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão, exceto os que têm o nome no livro da vida. Não é um governo regional, não é uma coligação parcial, é domínio global. É também controle religioso. A besta exige tudo: seu dinheiro, sua lealdade, sua adoração. E veja o controle econômico nos versículos 16, 17. Ninguém pode comprar ou vender sem a marca. Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Percebe o alcance disso? Não há cidades seguras, países seguros, sistemas econômicos seguros, instituições seguras. Todo governo está sob sua autoridade, toda moeda sob seu poder. Todo mercado exige sua marca. Você não pode se esconder dentro do sistema, só pode sair do sistema. E aqui está o que torna isso ainda mais sufocante. A marca não é apenas sobre economia, é sobre culto, e é por isso que aceitar lá, mesmo para sobreviver, condena a alma para sempre. Apocalipse 13:14-15 mostra que a imagem da besta fala e que os que não a adoram são mortos. Não se trata de apenas use esse sinal para comprar e vender. Dobre-se, ou seja, executado. Toda pessoa na terra enfrentará essa escolha: adorar a besta e viver temporariamente, ou recusá-la e morrer, mas viver eternamente. Não existe meio termo, não existe tomar a marca sem crer. Apocalipse 14:9-11 deixa isso absolutamente claro. Quem adorar a besta e receber a marca beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado para sempre, sem descanso dia e noite. Aceitar a marca não é um compromisso temporário do qual se pode arrepender depois. É uma decisão permanente, irreversível, eterna. É por isso que existem apenas 3 zonas seguras. As montanhas escape físico dos centros de controle.
O deserto preparado refúgio divino com provisão sobrenatural. A fidelidade até a morte vitória espiritual por meio do martírio. Todo o resto é domínio da besta, e o domínio da besta conduz ao juízo da besta. Mas há algo que transforma esse quadro de aterrorizante em cheio de esperança. O deserto não é apenas um esconderijo, não é só sobre sobreviver, é sobre algo muito mais belo. O deserto é lugar santo. Ao longo de toda a Bíblia, Deus usa o deserto para refinar o seu povo, para arrancar o que é falso, para revelar o que há no coração, e o deserto da tribulação será igual. Oséias 2:14 e 15. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Veja o que ele diz: eu a atrairei. Deus puxa seu povo para o deserto. Não é mero exílio, é convite. Levá-la, ei ao deserto. O mesmo lugar que parece perigo é, na verdade, parte do plano divino. E lhe falarei ao coração. No deserto, longe do barulho e da concessão ao mundo, Deus fala de forma terna, íntima. Ali cantará, alegria no deserto, louvor onde esperaríamos choro, cântico onde só imaginaríamos silêncio. Percebe? O deserto não é apenas onde o povo de Deus sobrevive, é onde o povo de Deus é restaurado, renovado, purificado. E isso se conecta diretamente ao final da história, com a volta de Cristo. Os que saírem do deserto não serão apenas fugitivos exaustos, serão santos refinados, prontos para reinar, prontos para o reino. O sofrimento do deserto terá produzido glória. O deserto separa, ele separa o povo de Deus do sistema da besta, da corrupção do mundo, da mistura que contaminou tanto do que hoje se chama cristianismo. No deserto não há lealdade dividida, não há meio termo, não há tentativa de servir a Deus e, ao mesmo tempo, depender dos sistemas do mundo. É só Deus e seu povo, dependentes dele apenas, alimentados por sua mão, guardados por seu poder. Essa separação purifica. Apocalipse 12:17 descreve o remanescente como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eles guardam os mandamentos. Têm o testemunho de Jesus. A fé deles é pura. A lealdade, indivisa. O amor, comprovado. Do ponto de vista do mundo, fugir para o deserto parece loucura. Você abandona infraestrutura, conforto, recursos. Vai para um lugar sem hospitais, sem mercados, sem tecnologia. Mas, do ponto de vista de Deus, é o contrário. As cidades confortáveis se tornam armadilhas de morte, o sistema conveniente se torna laço. A provisão do mundo tão confiável em tempos normais passa a estar atrelada ao sinal da condenação eterna. E o deserto, duro, áspero, desconfortável, se torna o único lugar de verdadeira segurança, porque ali está Deus, porque ali Ele provê, porque ali Ele guarda. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. A besta só pode matar o corpo. O deserto pode ser duro para o corpo, mas ambos são temporários. O que está em jogo é eterno. Quem recebe a marca preserva o corpo por um tempo e perde a alma para sempre. Quem foge para o deserto arrisca o corpo temporariamente e preserva a alma eternamente. A escolha não é complicada, ainda que pareça dolorosa. Mas há uma esperança ainda maior. O deserto é temporário. Não é para sempre. São 1260 dias, 3 anos e meio, um período definido, com fim determinado. E, ao final desse período, algo acontece que muda tudo. O rei volta. Falamos de perigo, fuga, sobrevivência, do pior período da história humana. Mas não é aí que a história termina. E é isso que torna suportável tudo o que foi descrito. A tribulação é temporária.
A perseguição é temporária, o sofrimento é temporário, o que vem depois é eterno. A história termina com o acontecimento mais glorioso do universo, a volta de Jesus Cristo. Apocalipse 19, 11 e 16. João vê o céu aberto e um cavalo branco. Aquele que está montado nele é chamado Fiel e Verdadeiro, com justiça julga e peleja. Seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça muitos diademas. Seu manto está tinto de sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguem em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para ferir as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e em seu manto e na sua coxa tem escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O mesmo que mandou fugir para os montes ele volta. O mesmo que preparou o deserto ele volta. O mesmo que fortalece os seus para suportar até a morte ele volta. E quando ele volta tudo muda. Apocalipse 16, 16 fala de um lugar chamado Armagedon. Os exércitos do mundo se juntarão ali. A besta reunirá todas as suas forças. Cada soldado, cada arma, cada recurso será convocado para uma última tentativa de enfrentar Deus, e não haverá equilíbrio de forças. Apocalipse 19, 20 e 21. A besta é presa, o falso profeta também. Ambos são lançados vivos no lago de fogo. O restante é morto pela espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. O sistema que exigia adoração é desfeito num instante. A marca que parecia tão poderosa perde todo o sentido. Tudo o que o anticristo construiu se dissolve num momento. Jesus já descreveu aqueles que dirão não à besta, e ele os descreveu em detalhes, há 2000 anos. Eles ouvem o que outros ignoram, eles fogem quando outros racionalizam. Eles perseveram quando outros cedem. Eles veem através do que outros acreditam. Eles valorizam o que outros trocam. São os que mantêm a fé, obedecem à palavra, preferem a eternidade à sobrevivência momentânea e guardam o testemunho de Jesus custe o que custar.